Preciso falar agora sobre uma votação importante marcada para iniciar-se nessa quinta-feira no São Paulo. O Conselho Deliberativo do Tricolor vota entre as 22 horas dessa quinta-feira e as 17 horas da sexta-feira uma punição para os conselheiros Fábio Maris e Vinícius Pinotti. Vocês vão se lembrar que eu contei com exclusividade que a dupla comprou por R$400 mil e depois vazou áudios em que Mara Casares e Douglas Schwartzman negociam com a Adriana a comercialização ilegal de um camarote no estádio. Esses áudios foram tão impactantes que causaram a renúncia do presidente Júlio Casares e, posteriormente, a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares. Essa votação acontece de forma online e secreta. Importante destacar ainda que a Comissão de Ética recomendou a suspensão de Pinotti por 300 dias. Já Fábio Maris teve a recomendação de uma suspensão de 360 dias. Por que essa pauta é super importante? Vinícius Pinotti é apontado por muitos como o maior favorito à vitória na eleição para presidente marcada para o fim do ano. Se ele pegar 300 dias de suspensão, não estará apto a concorrer nessa eleição que deve ter a Rimacis como candidato à reeleição. O Macis pegou na reta final do mandato do Júlio Casares e já revelou a pessoas próximas sua intenção de permanecer. Antes de mudar de assunto, deixa eu só falar um pouquinho sobre o departamento de futebol. O presidente da Independente, o Baby, pediu o voto de confiança para os seus torcedores em relação a Roger Machado. Segundo o Baby, pelo menos até a pausa da Copa do Mundo, Roger merece essa pausa, esse tempo em relação a críticas. E ele completa afirmando que o elenco está fechado com o treinador. E o Rogério Ceni, técnico do Bahia e técnico ali do time que hoje é considerado o Grupo City, porque o Grupo City ele não é somente o Bahia, é o grupo. Então tem o Manchester City, ele tem o Bahia e vários outros times, salvo engano Torino da Itália, tem muitos times por aí onde o Grupo City ele faz uma gestão. E eles, apesar deles não terem muito problema com títulos, é igual o Red Bull Bragantino, eles incorporam um time, tem que esperar 7 anos para ganhar um título. Eles esperam, eles montam uma estrutura que eles consideram ok. O City, por exemplo, depois de ganhar uma Champions, você fala, bom, passaram 10 anos montando uma estrutura, agora vai ganhar tudo. Não ganha, já perde pro Paris, perde para não sei quem, porque é uma estrutura mediana, é uma estrutura gigantesca com poder infinito financeiro, mas eles tratam o futebol de uma maneira até que mediana. Não é tudo isso. Você fala, nossa, o Real Madrid, por exemplo, nem compara com o City, dá até dó. Um é gigantesco, o outro é mediano. E aí, quando você pensa no Bahia, já era um time mediano aqui do futebol brasileiro, com a sua grandeza, a sua tradição gigante, Bahia, no cenário de títulos, ele é mediano, com todo o respeito do mundo, adoro o Bahia, tá? Mas ele é mediano, é igual o Botafogo é mediano e até um pouquinho maior que o Bahia, né? Ponte Preta é mediano, tem os times medianos aí. E o Bahia, ele é um time, por ser mediano, o Grupo City já consegue comprar com mais facilidade, né? E aí, o Rogério Ceni estando no Bahia, ele não consegue nada praticamente, a não ser campeonato regional, baiano, o nordestino, ele não consegue um título grande, nem uma Sul-Americana. E agora, ele foi eliminado da Sul-Americana com o Bahia pro O'Higgins, um time que o São Paulo passou o carro ali sem tomar conhecimento. E também, no primeiro jogo ali na Copa do Brasil, contra o Remo, ele perde em casa, lá na Bahia. Ele perde por 3-1 do Remo. Então ficou muito feio pro Rogério Ceni e também pro Bahia. Qual que é a diferença do Bahia, então, para alguns outros times? É que o Bahia, ele tem um torcedor caloroso. Lá na Bahia, é igual aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Brasilzão, no Sul Inter, lá em Minas, o Atlético Mineiro e Cruzeiro, os times, eles têm o calor humano da torcida. E lá no Bahia não podia ser diferente. Aí você inflama o torcedor baiano colocando um investimento de Grupo City, os caras não esperam menos do que título grande. Aí o Rogério Ceni pedalando ali, não conseguindo nada, a torcida do Bahia veio abaixo. Tava acompanhando hoje a situação, o Rogério Ceni ele tá mais do que na corda bamba, não sei se ele aguenta a pressão. Se o Grupo City não demiti-lo, não duvido nada ele pegar o boné e ir embora, porque deu errado o trabalho. O trabalho dele, apesar de alguns amantes e entusiastas aí da boa estatística, de querer falar que ele faz o box to box ali, tentando inventar umas paralelas e uns, como que é, o canhoto de pé trocado, não adianta nada. No terceiro
ato do campo. O Rogério está com problemas lá. E aí, torcedores do São Paulo, vendo isso acontecer, vieram babando pedindo o Rogério Ceni no São Paulo. Alguns deles pedem a volta do pai, eles chamam de pai, o pai tem que voltar para ser o técnico. Outros pedem o Rogério Ceni como diretor de futebol no lugar do Rui Costa, mas assim, pegando a chave do Morumbi e pegando para ele. Não tem cópia da chave, coloca no bolso, o São Paulo é dele. Para ele fazer uma gestão honesta, digna e ainda sendo aquele cara que o São Paulino pode confiar. Não precisa concordar com o trabalho, mas pode confiar que ele está fazendo o máximo porque o cara o sangue dele é São Paulo, o espírito dele é São Paulo. Então isso é uma coisa que mexe muito com a emoção, com o sentimento do torcedor São Paulino. Aí você soma tudo isso, as passagens bizarras de Carpini, Zubeldia, Crespo e agora Roger Machado, tudo isso, você tem um Rogério Ceni que quando ficar disponível no mercado, não vai ser igual ao Dorival. Ah, o Dorival é da minha preferência, mas não é daquele ali. É daquele ali, mas não é do outro. Então o Dorival, ele gera assim uma discussão se ele seria o cara ideal para agora ou não no São Paulo. O Rogério Ceni, ele não gera essa discussão. A discussão é, ele tem o trabalho tático suficiente, ele tem o temperamento para aguentar um São Paulo cheio de crise. Essas discussões sempre terão. Agora, a identificação dele com o São Paulo não é matéria de discussão, muito pelo contrário, é apenas um cara absolutamente identificado com o São Paulo. O maior jogador da história do São Paulo, talvez ao lado do Raí, o maior conquistador que o São Paulo teve e um cara que nunca, mas nunca mesmo, deixou de elogiar o São Paulo quando esteve fora do tricolor, tanto no Fortaleza como no Cruzeiro, Flamengo e agora no Bahia. E ele tem também uma outra questãozinha aí que coloca a favor do Rogério Ceni para ele ficar no São Paulo. Aqui não é minha opinião, é apenas informação, tá? Não é opinião, não. Ele é um tipo de cara que ele tenta aprender com os seus erros. Ele não é um cara muito fácil de você lidar, mas ele é muito novo. E ele tem algumas convicções de futebol que podem mudar ao longo do tempo. E o Rogério Ceni usa muito a base. Quando esteve aqui no São Paulo foi até um pouco irritante em alguns aspectos, ele utilizando a equipe de base de maneira anormal. Nestor considerado ali o novo Raí, o Sara como o novo Palinha, você tinha ali o Igor Gomes como o novo Miller, e não é por aí também, né? Os caras não são tudo isso, mas o Ceni colocava. E neste momento, o São Paulo tem uma safra excelente da equipe de base, e essa safra tem que ser utilizada para o São Paulo conseguir vender esses caras, e uma vez que venda, ele consegue arrumar os cofres aqui internos. Então, tudo aquilo que o Rogério Ceni pregou um dia, organização, água na piscina, utilizar a equipe de base, fechar a porta para alguns empresários e jogadores folgados, todo aquele discurso volta agora e cai como um meteoro na Barra Funda e também no Morumbi, principalmente pelo São Paulo ter essa crise vivenciando aí com alguns técnicos e diretorias e falsetas ali que ficam no São Paulo Futebol Clube no seu cotidiano. E aí, torcedor São Paulino, agora é tua vez. Fala comigo, gostaria do Rogério Ceni no São Paulo ou não? Ele é o técnico ideal para o momento ou não? Fala comigo aí, vai. Cara, eu acho que o Rui Costa, eu não acho que ele ajudaria aparecendo, não, nesse momento. Não ajudaria nem o Roger, nem o Macis, nem o torcedor do São Paulo, né? Ele virou uma persona não grata no São Paulo, né? O que eu sinto, Gabriel, mais do que o Rui Costa, é da presença do Rafinha. Por quê? Ele é também um artífice dessa mudança e é um nome que tem ascendência. O Rui Costa não tem ascendência em relação ao torcedor, o Rafinha tem. E acho que ele poderia aparecer não só nos vídeos de bastidores, berrando antes do início das partidas, mas para ser uma espécie de colchão nesse aspecto todo. E acho que ele faz mais falta do que o Rui Costa nesse momento, né? E eu acho que, de alguma forma, pegando o que o Renan falou, o presidente Macis, que foi o avalista dessa mudança esdrúxula de treinador, ele já deu, eu acho, ele não apareceu, não falou, não é da característica dele, mas essa nota de hoje, ele meio que banca, né, o atual governo, né? Com Rui Costa e Roger. Seria estranho se ele não bancasse, né? Porque mal começou, não chegou na parada da Copa e o time no campo, ele não exatamente definhou, né?
O que o Renan estava falando de momentos em que a torcida se coloca muito contra o... e hoje eu acho que a torcida, pela manifestação de terça-feira, ela se coloca mais contra o time do que contra o Roger. Contra o Rui Costa estão todos, e acho que o Cartola pouco importa, mas não, o técnico e os jogadores são os caras que esses sim dão as caras toda semana, né? E toda vez que eu assisto os melhores momentos de São Paulo e Juventude, eu estava no Morumbi, eu concluo que as manifestações não condizeram com o jogo que o São Paulo fez. Aliás, nas duas últimas partidas, Vasco e Juventude, se o melhor jogador do São Paulo na temporada estivesse inspirado nos tempos, o Caleri, talvez a nossa conversa aqui fosse outra, né? Contra o Vasco, ele perde um gol sem goleiro e depois comete um pênalti. E contra o Juventude, ele perde um gol cara a cara depois de uma jogada excepcional do Danielzinho e do Luciano e perde um pênalti aos 40 e tantos segundo tempo, né? Se o Caleri tivesse com o pé na forma nesses 2 segundos tempos, nós estaríamos falando provavelmente de uma outra situação, né? E insisto, desta forma, rachado, etc., o São Paulo está entre os 4 do Brasileiro, é o líder da chave na Sul-Americana e ganhou a partida de ida da Copa do Brasil não jogando mal. Pelo contrário, jogando bem, jogando muito mais que alguns times que, em tese, são mais blindados pelo torcedor do que o São Paulo. Em 10 minutos de live, a gente já praticamente ultrapassou a metade. Estamos chegando a 2/3 já da nossa marca. Aliás, desculpa, a gente está chegando já a 3/4 da nossa marca de live. Então, na nossa live, estamos também com uma enquete rolando. As críticas a Roger Machado são ou não são exageradas? Por enquanto, 62% dos nossos eleitores votam que não. Renan Teixeira, as críticas a Roger Machado hoje são exageradas? Sim ou não? O que o Arnaldo falou uma coisa que é o que eu gosto de fazer, né? Analisar o trabalho dos jogadores e do treinador pontualmente, né? Jogo a jogo. E nesse jogo específico, eu gostei, primeiro, da variação dele, do treinador, de ter colocado o Cauli. Não que eu faria, porque eu achei que o Lucas jogou bem contra o Vasco. E não teria tirado ele contra o Vasco quando o Roger tirou. Mas essa variação é legal, né? Você colocar o jogador para jogar nessa posição específica, que é de um ponta, de um jogador mais veloz, de 1 para 1, e ele colocou ali um meia, né? O Cauli ocupou o lado esquerdo ali, a meia esquerda, a ponta esquerda, todo o setor ofensivo pelo lado esquerdo, né? Se movimentou por aquele lado. Mas eu achei que até o gol do Luciano, as melhores chances do São Paulo no primeiro tempo, até o gol do Luciano, foram em bolas paradas. O São Paulo estava tendo dificuldade na criação de chances claras de gol. Teve um chute de fora da área, numa aproximação do Cauli ali com o Luciano, ele sai lá da esquerda, vem por dentro, faz uma tabela, finaliza de longa distância, o goleiro defende. Depois que o São Paulo faz o gol, depois que o Luciano faz o gol, e numa bela jogada do Arthur, primeiro o Danielzinho vira o jogo para lá, deixa ele em condição do 1 para 1, porque o Arthur precisa disso, né? O Arthur é muito procurado, só que ele precisa estar em condição do 1 para 1. Né? Quando ele recebe a bola com marcação dobrada, com a dobra de marcação, normalmente ele... Né, mas enfim, ele consegue fazer uma grande jogada em cima do Diogo Barbosa, e o Luciano faz um movimento que ele é muito bom nisso, né? Naquele setor, para atacar aquele espaço, atacando o primeiro pau, antecipando o Messias, que é um jogador mais alto que ele e até melhor cabeceador que ele faz um bonito gol, um belo gol. E a partir daí o São Paulo melhora. São Paulo melhora no jogo, uma ação e toques rápidos, né, sem ficar segurando a bola muito, cada jogador segurando muito a bola no pé, 2, 3 toques para tocar, sabe? Para desenvolver o jogo. Aí sendo um jogo mais veloz, acelerando o jogo, o São Paulo consegue uma chance clara. Uma chance clara. Ele não pode ter um movimento, numa troca de passe rápida com aproximação, o Wendel estica a bola para o Caleri raspa e o Cauli acaba perdendo o gol.
Se o São Paulo vai para o intervalo com 2-0, seria uma tranquilidade muito maior, certo? E uma pressão muito menor para iniciar o segundo tempo. Quando o menino é expulso logo no comecinho do jogo, aí eu gostei da alteração do Roger, ele foi ousado, tirou um primeiro volante, fez um ok, na visão ele fez um jogo completamente ok. O ok que eu quero dizer é um jogo justo, um jogo bom, né? Não comprometeu, fez o trabalho dele. Quando eu falo ok, é que ele fez o trabalho que ele tinha que fazer na função dele. Só que ele demorou demais. Se 11 contra 11 o Juventude já estava jogando muito lá atrás, né? Só procurando contra-ataque, não tinha jogador para puxar contra-ataque, jogador de velocidade para puxar contra-ataque, eu achei que ele demorou. Foi uma boa alteração e demorou. Aí vai o maior erro para mim do Roger, ter tirado o Luciano. Não que o Luciano nesse momento estivesse entregando muito fisicamente e tal, ele já estava mais desgastado, que é normal, já estava no fim do jogo. Mas a questão é que, antes do jogo, a torcida do São Paulo ela já vai para o jogo com o intuito, se o São Paulo não golear hoje, se o São Paulo não enfiar 3, não tiver 3-0, 4-0, com o intuito de vaiar o treinador. Aí ele faz essa alteração, ele trouxe para ele uma pressão gigantesca, tirando o jogador que estava bem, que tinha feito gol, para colocar um que está muito mal depois que voltou de lesão, que é o caso do André Silva. Ele trouxe uma pressão errada e desnecessária, na minha visão. Ele não podia ter feito isso jogando em casa, principalmente, né? Porque ele receberia pressão. Aí, para completar tudo o que foi o Morumbi naquela terça-feira, e vocês três estavam lá, foi o Caleri perder o gol no finalzinho do jogo. O Caleri perdeu o pênalti no finalzinho do jogo. Né? Aí, pô, se o Caleri faz o gol ali, o 2-0, acho que esse erro do pênalti no finalzinho potencializou demais as críticas, as vaias, a insatisfação do torcedor. E foi isso que aconteceu no jogo. Mas o São Paulo criou para ganhar demais. Para ganhar demais. Então aquele negócio do é justo, é injusto, é o que eu falo. Eu gosto de analisar pontualmente. Nesse jogo, ele trabalhou bem, demorou para fazer a substituição, uma substituição correta, na minha visão, mas demorou. A do Luciano eu não faria de forma nenhuma. Não naquela circunstância, faltava, sei lá, 10 minutos para acabar o jogo. Eu não faria, eu não traria essa pressão para cima de mim. E ele acabou fazendo, então ele puxou um pouco dessa responsabilidade para ele. Porque, do contrário, ele poderia chegar depois e falar assim, gente, a gente tá com a mais, eu fiz tudo que eu podia fazer para ampliar o placar. Né? E tivemos várias chances de gol. O Arthur teve uma, chance clara. Arthur, Caleri 2 e o pênalti. Aí nós estamos falando de 5, de 4. Arthur na trave. Então, eu contei o Arthur, o Cauli no primeiro tempo, no segundo tempo 2 do Caleri. Uma eu avalio mais como uma boa defesa do goleiro, naquela que o Arthur chuta na trave, a bola volta para o Caleri finaliza, o goleiro faz uma bela defesa, né? E mais o pênalti. Então a gente está falando de um jogo que poderia ser muito bem, no mínimo 3-4-0. E daí, qual que seria a reação da torcida? Cara, a gente tem que entender que são muitos fatores que fazem com que a torcida tome essas atitudes que ele tem tomado jogando em casa. Atitudes essas que não podem acontecer. O São Paulo é muito forte no Morumbi. A ligação, a mobilização que tem que ter entre time e jogadores jogando em casa, ela não pode esfriar, ela não pode ser do jeito que está sendo. Porque senão prejudica o time. Ouvi o Arnaldo falando esses dias, isso vai prejudicar, tem prejudicado o time. A confiança dos jogadores também. Não é só porque tá vaiando o comandante deles, pô. Né? Então, afeta sim o jogador. Afeta o rendimento, afeta a confiança do jogador. Isso aí na minha visão, né? Não sei se todo mundo concorda com isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.